noite, pessoal. Tô de volta para mais um Giro do Gigante, edição única dessa quarta-feira aqui no canal do Pedrosa. Então fica com a gente até o final desse vídeo que a gente tem muita novidade, principalmente sobre essa negociação do Vasco com o Fernando Diniz para o cargo de treinador e também a preparação do time para o duelo contra o Operário pela Copa do Brasil. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder nada que rola lá no Gigante da Colina. O Vasco chegou em Curitiba ontem, na terça-feira, e fez treinos no CT do Curitiba hoje, quarta-feira, antes de seguir viagem para Ponta Grossa, onde vai enfrentar o Operário amanhã, dia 1º de maio, no estádio Germano Krüger. O Vasco já chegou em Ponta Grossa, inclusive teve uma recepção, como de costume, calorosa, a torcida sempre presente em qualquer lugar do Brasil. Inclusive eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês verem como é que foi um pouquinho dessa chegada do Vasco lá em Ponta Grossa, onde vai enfrentar o Operário pela terceira fase da Copa do Brasil, às 4 horas da tarde, amanhã, dia 1º de maio. Lembrando que depois da demissão do Carille, quem vai comandar o time do Vasco nesse duelo contra o Operário é o Felipe Maestro, que assumiu o cargo interinamente depois de que o Carille foi demitido, após a derrota de 1-0 para o Cruzeiro no último domingo. Falando sobre técnico, o Vasco segue as negociações com o Fernando Diniz, que é o principal foco da diretoria, do Pedrinho, principalmente, é um nome que o Pedrinho gosta muito para assumir aí o cargo de treinador do Vasco. Vou deixar aqui agora para vocês um pouquinho do que rolou na placar aberto de ontem, que o Pedrosa falou um pouco mais sobre essas negociações e qual que será o próximo passo do Vasco em relação ao Fernando Diniz para assumir o cargo de treinador do Vasco da Gama. Se liga. Situação de Fernando Diniz e Vasco, Pedrosa. As conversas continuam, o Vasco inclusive apresentando o projeto de reforços para ele poder não chegar apenas com um elenco que tem no momento, que a diretoria já entende que é um elenco que pode jogar melhor. E eu acho que esse casamento, quando a gente fala de Pedrinho, Fernando Diniz, pela primeira vez na passagem do Pedrinho como presidente, ele vai poder escolher um treinador, caso se concretize essa situação, que ele realmente acredita no que ele acredita para futebol. Que é um treinador corajoso, que é um treinador que propõe jogo, que acredita nos atletas, que tem uma veia vencedora. Então, assim, a gente pode discutir muitas vezes aqui, eu gosto ou não gosto. Tudo bem, cada um pode ter sua opinião sempre. Mas pela primeira vez, dentro da filosofia do que ele sempre pregou, ele vai conseguir contratar um treinador que faz parte dessa filosofia. O cara, ele não fazia. Para mim, ele contratou muito mais para proteger o Vasco, no sentido defensivo mesmo, do que realmente acreditar que o Vasco ia jogar bonito. Apesar do Carille ter prometido isso na entrevista coletiva, logo na primeira entrevista coletiva do Carille, a apresentação, eu falei, não mente para mentiroso que ninguém vai acreditar nisso, que você vai jogar com posse de bola. Ninguém acredita nisso e tá aí dito e feito. Então, se a gente for olhar os últimos técnicos, o Rafael Paiva é um treinador interino que ele não escolheu também, que estava ali dentro de um contexto e seguiu assim dentro desse contexto porque ali era muito difícil em 2024 na troca da SAF naquele momento conturbado. E o Álvaro Pacheco também não foi ele, quem escolheu foi a 777 quando ainda comandava o Vasco da Gama. Ele demitiu? Demitiu, mas não foi escolha dele. Os dois treinadores que ele pelo visto vai escolher, Fábio Carille, deu muito errado, fora da filosofia, e agora o Fernando Diniz, que é a prioridade, que é com quem o Vasco vem conversando. Para quinta-feira, o Felipe vai treinar aí contra o Operário, ele já até deu treino, o Vasco viajou hoje, inclusive, lá para Ponta Grossa, mas eu acredito que esse anúncio, se concretizando essas negociações, seja feito após a partida, seja com vitória, empate ou derrota. Se vencer, vai ser um anúncio de contratamos o técnico. Se perder, vai ser aquela cortina de fumaça que a gente já sabe que acontece também para mudar um pouco o foco da derrota. E se empatar, segue a vida, é a mesma coisa. Então, assim, as conversas estão acontecendo. Como a gente trouxe ontem aqui, o Diniz gosta muito do Vasco, acredita que ele pode potencializar jogadores, acredita que ele pode potencializar essas peças do Vasco da Gama, como, por exemplo, um Felipe Coutinho, que fez até um bom início de temporada, mas precisa mais de um jogo associativo para ele poder render, entre tantos outros que a gente poderia citar aqui, e vai ter um desafio muito grande, tanto o desafio de alta avaliação, de quem sabe se adaptar também às características do elenco e melhorar esse time do Vasco. A minha expectativa, eu acho que o Diniz vai mudar a temporada do Vasco da água pro vinho? Não, eu acho que a temporada do Vasco vai seguir o rumo dela de meio de tabela. Mas a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Pelo menos é dentro da filosofia
da diretoria. Eu tenho pergunta pra fazer sobre o Fernando Diniz, mas deixa eu ver o superchat. Bota aí na tela aí pra gente, pra galera que tá aqui acompanhando a gente, tá dando moral, tá deixando like, se inscrevendo. Obrigado, galera. Olha aqui o Leonardo de Carvalho. Só quero ver se nos primeiros jogos, se não der resultado, terão paciência com ele, acho que com o Ancelotti, né? O Ancelotti vai ter que ter, né? Dito isso, acho que ele nesse momento é sem dúvida a melhor opção. A melhor, eu acho que é a palavra correta pra isso aí. Valeu, André também. Oi, Ilan, como foi o fim de semana? Foi ótimo, amigo. E o seu, André? Semana já acabou, né? Então hoje é terça-feira, amigo. Pô, vira essa página aí, cara. Caíca Sabatella, sou eu que tô atrasando pra assistir vocês. Sou dessas. Ela falou que tá atrasando. Hoje a gente começou certinho, na hora. Certinho aqui. Oi, é Elan. isso? Fala, Raizá. Só para completar, né? Eu conversei há pouco com uma pessoa que é ligada, que trabalha com o Fernando Diniz. Essa pessoa me passou algumas situações, né, em relação a essas conversas com o Vasco. O Fernando Diniz, ele foi procurado pelo Santos também e pelo Vasco. O Santos ele descartou, né, por conta da situação política e por algumas situações. Ele topou as conversas com o Vasco, porque ele gosta muito do Vasco e ele entende que com o Pedrinho do Vasco ele vai ter uma sintonia, uma espécie de parceria ali, ele vai ter um mandatário que vai ser um parceiro dele, um cara respaldo que também, né, Raizá? Dá para falar em respaldo, né? Exatamente. Me citaram a experiência que ele teve com o outro Pedrinho, que é o Pedrinho do Cruzeiro, como uma experiência muito ruim nesse quesito de gestão, de parceria e etc. Que na visão do Fernando Diniz não funcionou, não foi bacana, e ele entende que com o Pedrinho do Vasco isso vai ser diferente, que ele vai ser, tem a possibilidade de ser um parceiro, de estarem ali juntos num projeto. Questão financeira, não vai ser muito problema. Inclusive, essa pessoa me falou, a partir do momento que o Fernando Diniz topa conversar com o Vasco, ele sabe que vai precisar baixar o patamar salarial dele. Claro que as conversas precisam caminhar para algo que fique bom para os dois lados, mas o Fernando Diniz sabe que o patamar salarial dele neste momento precisa ser mais baixo, né, caso ele realmente acerte com o Vasco. Essa pessoa me passou que o Diniz está realmente procurando um projeto onde ele acredita que vai poder trabalhar junto com a direção, um projeto que tem ali uma visão de médio a longo prazo, e ele entende que pode fazer isso hoje com o Vasco da Gama. E aí essa pessoa também me disse que entre hoje e amanhã a gente deve ter aí novidades em relação a essas conversas, a essa negociação que está em curso, Ilan. E para complementar, Raíza, só o que você disse, o Felipe também é um fã, confesso, do Fernando Diniz e vice-versa. O Felipe, ele gosta muito do trabalho do Fernando Diniz, é um cara de campo, é o diretor técnico do Vasco na atualidade e que vai comandar o time, então ele tá ali todo dia. Ele pelo menos, sabe aquele auxiliar permanente que o Marcão é? Não é o caso do Felipe. O Felipe é diretor, coordenador técnico, mas ele também pode passar essas informações de ter acompanhado essa equipe desde o ano passado, para esse ano também. E isso aí que a Raíza falou foi crucial. O que me passaram também foi o seguinte: lá no Cruzeiro, ele não teve o respaldo e, para não usar a palavra mentira, prometeram uma coisa para ele e não cumpriram. Tanto é que o Fernando Diniz só não foi demitido porque ele deu chilique na coletiva. Porque as pessoas iam quebrar uma promessa que tinham feito para ele, que é dar tempo de trabalho. Se você está contratando o Fernando Diniz, meu amigo, você tem que dar duas coisas para ele: tempo de trabalho e um pouco mais de material humano, porque senão ele não consegue implementar o estilo de jogo dele. E vale lembrar, eu sempre digo isso aqui, o Vasco não está no Mundial, então vai ter um mês para trabalhar nesse mês de junho para julho. A sensação que eu fiquei é que no Cruzeiro botaram ele, contrataram para ele fazer uma mágica e falaram assim, resolve o nosso problema aí. E no Santos, se fizessem essa contratação, seria da mesma forma, ó, traz o Diniz que ele resolveu um problema lá com um time que não era grande coisa no Fluminense, resolve o nosso problema aí. Se der errado em 3 jogos, começa a maluquice nos bastidores. E no Vasco, eu acho que ele enxerga claramente que o Pedrinho tá chamando para ele falar o seguinte, ó, vamos resolver esse problema juntos. Isso. Eu vou te ajudar, eu vou te dar respaldo e eu vou ser uma sustentação para você. Só que tem um outro lado aí, Pedrosa. O Pedrinho contratando o Diniz, e eu insisto, eu acho que há, né, a minha observação, você sabe mais disso do que eu, mas a minha observação da reação dos vascaínos nas redes sociais, eu acho que há pelo menos metade dos vascaínos absolutamente pessimistas em relação à vinda do Diniz. O Pedrinho, quando traz um treinador que no mínimo divide ao meio a torcida, ele está trazendo muito para ele essa responsabilidade de falar o seguinte, ó, eu é que estou garantindo esse cara aqui. Mas né? quem viria... O Pedrinho aguenta isso aí? Aguenta por um longo prazo? Quem viria e que não causaria a divisão de opinião?
Ancelotti. Dentro. É isso que a gente sempre fala. Jorge Jesus, Jorge rapaz. Dentro, tem que ser dentro da realidade do Vasco. Dorival, O Vasco tentou o não tem Dorival. condição. Não, o Vasco, Dorival não viria, é isso. Ele não viria. aceitaria. Eu ficaria Sim, mas o Vasco incomodado não com o tentou, Jorge né? Jesus no Não, o Vasco. Dorival tava empregado já quando o Vasco ficou sem treinador, né? Já tava acertado com o Corinthians. Tava conversando, tava Não, resolvido, tava acertado né? já. Tanto é que no domingo o Dorival esteve no Maracanã e o Carille caiu. Então, assim, tava acertado. O ponto é o seguinte, eu vou repetir aqui. Se ele tem peito ou não pra tomar essa decisão, pelo menos dentro do que ele sempre pregou de filosofia de jogo, ele está contratando um treinador que se encaixa com o que ele pregou. É esse que é o ponto. Eu tô achando que tá demorando. Ele tá batendo... Não tá acho que demorando, não. porque o Diniz costuma resolver rápido isso aí. Não, acho que não tá demorando, É o quê? Dinheiro, isso aí? A gente tá na terça. Mas Não, tá demorando assim. Desde que a gente sabe que o Vasco quer o Diniz, foi anteontem à noite, estamos terminando o dia da terça-feira. Mas eu acho que é muito mais uma questão de, como a Raiz até trouxe aqui. É grana? Não sei se é grana, mas é acertar pouquíssimos detalhes e eles vão esperar o jogo da Copa do Brasil. Fala, Não é assim Pedrosa, pra por que ninguém. vou anunciar só depois da Copa do Brasil? Isso é um achismo, tá? O Vasco tem um jogo muito importante pela Copa do Brasil agora na quinta-feira contra o Operário. O Felipe tá no comando da equipe, então para não tirar até mesmo esses jogadores do foco, que é, cara, estamos com o Felipe aqui, focar na Copa do Brasil, voltar as atenções para esse jogo na Copa do Brasil que é muito importante, eles não vão anunciar um treinador entre hoje e amanhã ou até mesmo no dia do jogo, para justamente não ter essa mudança de foco. Pós-jogo, seja positivo, uma vitória, uma derrota ou um empate, eles vão lá e anunciam para ter o Diniz, pelo menos. Até porque, Ilan, não adianta anunciar, o time não tá nem aqui. O time tá lá em Ponta Grossa. Então o Diniz não vai trabalhar essa equipe. O Diniz não vai conseguir treinar o Diniz não Vasco. quer ir pra Ponta Grossa, né? Não, eu acho difícil ele ir também. É mais ou menos isso. Então, assim, não tem nem por que o Vasco correr tanto, já que tomou a decisão de que o Felipe seria o interino para quinta-feira. Então, assim, além dos detalhes que tem que ser acertados, eu acho que é muito mais uma questão estratégica e é achismo, tá? O que a gente trouxe de informação aqui tá cravado. O resto é achismo no sentido de, será que vai anunciar? Não vai? É só achismo. E só para te dar o outro exemplo que você perguntou, o Santos pegou o Kleber Xavier. Imagina... Sem o Tite, né? Imagina se o Vasco anuncia o Kleber Xavier. Meu amigo... É Valdemar. Ô, Pedrosa, Ia ser igual o negócio do amigo, o Kleber foi, inclusive, oferecido ao Vasco. Eu sei, eu dei essa notícia lá no início do ano. Do Carille. Isso. Que o Kleber decidiu pela carreira solo, e aí os empresários dele começaram a fazer contatos no mercado. Sim. Ele foi oferecido ao Vasco, mas o Vasco não se interessou. Não acredito que nesse momento ele tenha sido oferecido de novo. Acho que a coisa com o Santos acabou andando muito rápido, até pela questão do César Sampaio ali, mas loucura. Essa aposta é uma aposta do Santos. A reforma de São Januário ia começar antes, se o Vasco ia anunciou começar o Kleber antes. Xavier. Pela mão dos torcedores. O primeiro trabalho dele Aquela como reforma, né? treinador. Aquela. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara, além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também.
clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo para KTO. Tamo junto, só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Então é isso, pessoal, por hoje é só, eu vou ficando por aqui, lembrando que o Vasco entra em campo amanhã às 4 horas da tarde, um horário atípico, mas é feriado, dia 1º de maio, então 4 horas da tarde, Operário e Vasco, no estádio Germano Krüger, lá em Ponta Grossa, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Como sempre, o pós-jogo é aqui no canal, com a live do Pedrosa, que vocês já conhecem. Até a próxima, tamo junto!